É um grande amigo meu também. Ele comenta que Carlinhos, na época da construção da nova sede mundial, tinha avisos nas igrejas que se os membros não cooperassem com a construção, iriam sofrer as penas da igreja. Eu vi com os meus olhos um desses avisos. O que você diz sobre isso, Bruno? Sim, tinha o envelope da construção do templo. Isso já é uma época que eu não cheguei a pegar tanto, porque eu deveria ser adolescente, mas eu me recordo, meus familiares, tios, que pegaram isso, sim, tinha um voto, um envelope, e o próprio Davi Miranda falou inúmeras vezes em áudios que eles vinham entregar para ele. E eu creio que tinha essa exigência, assim, para os membros e obreiros pudesse ser cortado. Por quê? Tinha uma outra exigência também, se você não desse o voto da ceia, você não ceava. Ser membro, quer dizer, você pagava pela ceia. Assim como eu pagava para ser obreiro, porque tinha que dar o dízimo. Então, essa exploração na cobrança, isso aí existia. Depois fizeram uma tal de ceia do concerto, que era para dar mais dinheiro ainda. Isso tudo foi criado pelo já fora da igreja e casado com outra mulher, Sérgio Sora, pastor Sérgio Sora, casado com a Léa Miranda, que me processou. Ela me processou atualmente, e na época que ele implementou isso tudo, foi ele também o detentor aí da própria Teologia da Prosperidade, no Rio. Eles eram do Rio, eu morava no Rio de Janeiro. Foi ele que criou essas coisas todas aí, de aberrações, de amuletos, de objetos que colocou dentro da IPDA, e o Davi Miranda deu o aval para ele fazer isso aí. E dentre essas coisas, essa ceia de concerto, que era só para explorar. Além do mais, também cobranças, que depois eu fiquei sabendo, e foi confirmado por outros irmãos, e eles cobravam para o camarada ser, por exemplo, diácono, venda de unção de diácono, de presbítero, de pastor, pulando as etapas que tinha no regulamento. Por exemplo, para você ser diácono, parece que tem que ter 3, 4 anos de PDA, ou até mais. Para você ser pastor, você tinha que ser casado, na época, não sei agora. Tinha que ser casado e ter, acho que, quase 10 anos de ministério. Mas isso era a regra para os outros, porque para o Davi Miranda não tinha. O Davi Miranda, quando foi ungido a pastor, nem casado ele era, quando iniciou a obra. Então tinha essa parte de hipocrisias muito grande, muito patente, Ô visível. Bruno, eu sei, eu conheço várias pessoas da Deus e Amor, e isso quem contou pra mim foi um ex-obreiro da Deus e Amor, me contou pessoalmente, assim, olhando no meu olho, eu ao vivo com ele. Ele disse que saiu da Deus e Amor e foi pra Assembleia de Deus, né? Só depende da Assembleia de Deus, ele só trocou figurinha, né? Mas ele conta que na congregação da Deus e Amor do bairro que ele morava, ele era o dirigente ali, e todos os dízimos e ofertas que entravam naquela congregação tinha que ser tirado só o dinheiro para o aluguel, para a água e a luz e para comprar alguns utensílios para a manutenção do prédio, e o restante do dinheiro era enviado para São Paulo para a conta da sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E uma vez que foi que culminou a saída dele da Igreja Pentecostal Deus e Amor, foi porque ele tirou um dinheiro para suprir uma necessidade de uma família da igreja pobre que estava passando necessidade, e parece que os que estavam acima dele, né, acho que a regional, penalizou ele, né, disciplinou ele por conta disso, que foi a gota d'água dele sair. E o que você me diz isso aí? Procede mesmo? Então, nós temos 2 momentos aí para falar. Esse primeiro momento, que tinha a ver até com aquele voto que você falou da construção do templo, é um momento que eu creio que foi até... Eles devem ter pagado aquele templo até 2010. O templo foi parcialmente inaugurado em 2004, chamado Templo da Glória de Deus da Sede Mundial. E na época ficou conhecido como o maior templo do Brasil ou da América Latina. Davi Miranda já era mais exagerado, dizia que era do mundo. Realmente, na época de São Paulo, até era, antes de vir um templo do Valdemiro Santiago, do Salomão e tal. Então, o outro momento que ele fala, e aí eu peguei bem, de dar todo o dízimo para a sede mundial, em 2006, tinha, além de pagar as últimas parcelas daquele tempo da sede mundial, a compra de rádios. O motivo era para comprar rádio. Que depois, mais tarde, para quem não sabe, eu sou formado em Direito,
eu fui descobrir que todas essas rádios não estavam no nome da IPDA, em nome sim de filhos do missionário, netos do missionário, até inclusive nome do neto, que ele se autodeclara homossexual, que está aí no YouTube, que vem a ser o filho da Leia Miranda e do pastor Sérgio Sora. Sérgio Sora, até pouco tempo, tinha nome dele em rádio, mesmo não pertencendo à IPDA. A Leia, fora da IPDA, tinha nome de rádio. A Rádio Universo, que era muito potente aí em Curitiba, no Paraná, a Leia era dona da metade, e ela mesmo fora, segundo informações, ganhava uma certa quantia como prolabore. Então, quando eles pediam esse muito dinheiro, a motivação, o motivo era comprar rádios. E compraram muitas rádios mesmo com essa questão aí. E também era para impedir que, essa também era a alegação até mais forte, que obreiros corruptos pegassem dinheiro deles. Porque teria um esquema que teria ocorrido na Europa, em Portugal, em Espanha. Eu sei bastante da história, demoraria muito tempo aqui para contar os pormenores. Então, eles diziam que era isso também, para evitar os ladrões. Então, agora o dinheiro é todo mandado para o cofre, não da igreja local, e sim, na realidade, para o banco que chegava lá no cofre da igreja. E tinha ainda que Mas comprovar existe as isso aí auxílios. mesmo? Existe isso aí mesmo? Existe mesmo, confere, que se tirar um dinheiro, por exemplo, pagou o aluguel do prédio, água e luz, e não pode tirar um dinheiro... Se não tiver ordem, é punido sim. Tem as Não, fiscais. não Só se pode eles tirar um liberam. dinheiro para suprir um pobre. Isso tinha muito na minha época. Eu não sei atualmente, tá? Eu não posso falar. Mas na minha época tinha isso aí. Não podia, às vezes, nem tirar para o camarada propriamente comer. Por exemplo, eu estava passando necessidade, eu não poderia tirar, sei lá, 20, 30 reais, que ele poderia ser punido por 20, 30 reais. Agora, se trazia alguém de fora para pregar, por exemplo, o auxílio gasolina, o auxílio, a estadia, no caso, isso aí até poderia dar. Agora, o dirigente não poderia pegar. Teve uma situação hilária que aconteceu comigo, e eu estava fazendo tudo de acordo com aquilo que eles mandavam. O regulamento mandava. E lá tinha uma norma que dizia assim, que além do regulamento interno, que muitos conhecem, tem uma outra norma que talvez poucos conheçam, que é a chamada circular. A circular é como se fosse, assim, para quem entende de direito, uma jurisprudência. Ou poderia ser também aquelas leis esparsas que não são tão oficiais, mas que servem para ajudar, auxiliar naquilo que ficou nebuloso das outras normas. Então, estava lá na circular o seguinte, ou estava lá na norma e a circular melhorava aquilo. O obreiro pode, sim, ter direito a auxílio gasolina ou auxílio de ônibus, como é que a gente pode dizer? Auxílio transporte, vale transporte. A minha congregação era ali naquela cidade de São João Batista, que fica na Grande Florianópolis, cerca de 70 quilômetros, quase 70 quilômetros da capital. A sede estadual era na capital, Florianópolis. Certa feita, eu paguei para mim e para 2 obreiros, nós íamos para a vigília e para a reunião ministerial, que vinha alguém de São Paulo ministrar ali. E eu estava certo que eles iam me pagar, porque eu tinha os comprovantes da própria viagem. Eu chego na congregação, que era para cobrar na congregação local, a financeira fez cara feia para mim e não queria dar. E ainda disse isso tudo. Eu disse, mas eu levei outros obreiros, e é norma da igreja, e eu quero, que eu preciso. E sabe qual era o valor grande? R$66. Meu Deus. E ela me deu, eu nunca vi tanta nota de R$2 na minha vida, que naquela época eu já tinha nota de R$2. Ela me deu 33 notas de R$2. Foi isso que eu ganhei. E ainda com a cara feia. Quer dizer, até por aquilo que estava dentro da regra, eles não queriam dar. Imagina aquilo que não estava. E eles alienavam as pessoas, eles faziam uma lavagem cerebral nas pessoas, assim como obreiros, membros, para a gente ser os fiscais, mesmo que não oficiais, mesmo que não pagos, porque alguns fiscais eram pagos. Para a gente ficar fiscalizando se o dirigente, o obreiro fazia tudo certinho. E eu fui muito desse, tolo, porque se eu soubesse
do que eu sei hoje em dia, eu jamais teria feito. Eu fiz algumas denúncias lá para a própria, porque poderia mandar um fax naquela situação, para a sede, de alguma coisa errada, e geralmente era cuidar de dinheiro. Poderia ter um adultério. Eu fiz uma denúncia de adultério dentro da congregação. Eles não deram a mínima. Agora, fez uma denúncia que não está mandando dinheiro para São Paulo, não estava colocando o culto missionário e outras coisas, ir lá e arrancava. Agora, o adultério, eles não tiraram, porque o camarada que eu fiz a denúncia na época, ele continuou até a sua saída. E nunca, era um presbítero, nunca foi punido. É uma loucura. A questão é dinheiro.